Oiê, mais um vídeo aqui essa semana. É, Hoje eu queria falar sobre a gente nunca se sentir pronta para algo. Às vezes você tá aí se sentindo como se não tivesse pronta para fazer algum movimento, pronta para tomar uma atitude. No fundo, às vezes você talvez nem saiba que essa informação ronda aí o seu sistema. Porque às vezes essa informação é inconsciente, você não percebe ela e você só sente que talvez não é a hora, não é o momento. Vem às vezes talvez uma forma de insegurança, de medo, de receio, de incapacidade, porque você precisa se capacitar mais para estar pronta, capacitar mais para você fazer alguma coisa. E aí você nunca faz. Você nunca toma atitude. Eu percebo que essa informação da gente achar que a gente nunca tá pronta faz com que a gente opte por caminhos que a gente às vezes nem quer, que não fazem nem sentido para o nosso coração, que fazem a gente ficar num lugar onde não é preenchido o nosso coração de amor, de sentido, de valor. Tudo porque existe uma ideia que, novamente, eu posso dizer de forma inconsciente de que a gente não está pronta, de que a gente precisa estudar mais para, por exemplo, quem é terapeuta, atender, que a gente precisa fazer um monte de coisa para a gente poder servir ao mundo. E falando em servir, às vezes a gente está servindo tanto numa função que nem nos cabe, porque não cabe mais. Ou até cabe, mas não naquela medida. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Tem pessoas que querem, por exemplo, no profissional ser terapeuta, por exemplo. E aí já estudou, já fez um monte de curso, já fez mentoria, já, ou mesmo que já tenha feito um curso. Aí no fundo não serve. Aquilo lá tá só guardado, aquele certificado, tá só guardado na gaveta. E aí não faz com que tudo que que foi aprendido seja compartilhado, seja feito um movimento de servir. E eu não estou falando em servir de graça, eu estou falando sem cobrar nada, eu estou falando de servir com aquilo que foi aprendido, com aquilo que foi estudado, com aquela energia que foi impregnada, empregada com toda a dedicação, mas aquilo fica lá. Aí, essa pessoa, sendo, por exemplo, uma mulher, ela vai e fica só cuidando dos filhos, só cuidando da casa, só sendo esposa e mãe. E aí ela se torna a mãe e a esposa somente. E a mulher, quem ela é, fica de escanteio, fica de lado. E aí, essa capacidade, que não é uma capacidade de como a gente imagina que é, como tem que ser, dos nossos ideais, das nossas expectativas, das nossas ilusões, vai somente para uma entrega, sendo mulher e sendo mãe, sendo esposa e sendo mãe. Então, vai para essas duas funções, ou somente para uma. Então, por exemplo, continuando nesse exemplo da pessoa que é terapeuta, essa mulher, ela só fica ali na função de esposa, só sendo esposa do marido. E eu não tô falando que essa função, sendo esposa, sendo mãe, não seja bela, mas às vezes ela tá carregada além da medida e a pessoa não tá se enxergando além daquela função. Ela vira aquela função. Aquilo se torna a identidade dela e não uma parte dela. Aquilo se torna o norte, aonde ela faz, aonde ela descarrega um servir que precisa estar em outro lugar, não somente ali. Só que aí no fundo ficou um buraco, um vazio,
Fica uma sensação de, nossa, eu tô buscando uma gula de cada vez mais buscar, 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 e dá para receber, receber, receber. Mas no fundo tem um cansaço, tem um pedido, tem uma sensação que muitas vezes é bem sutil de que falta alguma coisa. E aí tem, por exemplo, mães que cobram muito do filho, sem perceber, porque cobram uma atenção, cobram um amor. Ou o filho fica doente, ou mal, ou acontece alguma coisa com o filho, para a mãe poder olhar para ela. Porque daí, quando dói no outro alguma coisa, quando acontece no outro, a gente pode perceber como aquilo mexe com a gente, ou a gente pode continuar achando que é só com o outro, que aquilo não conversa com a gente, que aquilo é só somente sobre o outro. Não é à toa que tem muitos casos de mães, pais que vêm procurar terapia para o filho, mas não percebe que, na verdade, aquilo está querendo dizer algo sobre ela, sobre ele, sobre como aquilo mexe, como aquilo conversa, como aquilo atravessa a própria pessoa, aquela situação com o filho. Então, muitas vezes os filhos ficam mal, ficam doentes, acontece alguma coisa, para a mãe e o pai poder sair da função que se tornou identidade, para sair da função e enxergar a pessoa, ela mesma, ele mesmo, para olhar para o próprio mundo. Mas geralmente a gente não faz isso. A gente tende a achar e continuar querendo achar que é somente com o outro. Ah, é porque o outro tá ruim. E às vezes, de fato, o outro tá ruim. O filho tá ruim. O marido tá ruim. Mas quando o outro está ruim, como aquilo conversa com a gente, como aquilo nos atravessa, como aquilo chega em nós. O que que a gente sente, o que que gatilha, o que que starta, o que que a gente sente. E a gente às vezes não dá voz para isso. Porque na vida, a espiritualidade mexe às vezes com pessoas, não por castigo, não é sobre isso. É mexe com outras pessoas por amor para a gente se olhar, porque a gente não está servindo. Porque a gente ainda está apegado, às vezes, num lugar de capacidade que a gente imagina ilusória através das nossas expectativas de formas, pensamentos de como teria que ser. Só que a capacidade espiritual, ela é muito diferente da física, das ideias, das crenças limitantes, dos blocos, porque às vezes viram bloqueios realmente que precisam ser tratados, limpos, para que a gente possa ir. Porque às vezes não tem só uma forma, tem massa. E essa massa vibra. E quanto mais a gente dá, de forma principalmente inconsciente, vibração, energia para essas massas, mais a gente se torna aquela função de mãe, de esposa, e a gente não consegue olhar para a gente, e a gente não consegue fazer os movimentos de deixar o nosso ser vir, o ser espírito vir para a Terra. Ninguém nasceu só para ser mãe. Tem um papel, às vezes, fundamental para ser mãe? Sim. Para se tornar mãe? Sim. Eu não estou falando que isso não tem importância. Eu estou falando que, às vezes, a gente fica somente naquela função e aquilo vira identidade. Ser mãe é a identidade da pessoa. Ela não é mais nada além de mãe. Ela não é mais nada além de esposa. Cadê a mulher? Ou cadê o homem? Por trás de ser marido e de ser pai. Cadê a pessoa? Cadê o ser que precisa vir? Cadê o ser que precisa servir? Não somente naquela função. Porque ninguém veio só para ser pai, só para ser esposo, só para ser mãe, só para ser mulher, esposa. A gente vem para servir o nosso ser, o nosso espírito, e isso não se limita a essas funções. O nosso servir, ele vai muito no nosso profissional, na nossa profissão, no nosso ofício sagrado. É aí que o ser pode se manifestar. É só no profissional? Não, porque a gente está servindo o tempo todo. Na rua, no mercado, dentro de casa, sozinho.
Não precisa necessariamente de estar ali na função de mãe ou pai. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não serve somente na função de pai, mãe, esposa, marido. Isso é limitante. E aí fica uma sensação, e às vezes cria-se uma dependência, de que falta algo, e uma dependência ali onde eu dependo do outro, da atenção do outro, e aí eu dou mais, 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 e fico mais ali naquela função, porque existe uma carência, uma falta de amor ou valor, ou os dois. Mesmo que essa falta não seja verbalizada, às vezes é, às vezes não é. Às vezes é muito sutil. E na maioria das vezes, mesmo que alguma coisa esteja muito na matéria, muito aparente, ela tá ali. A raiz está ali no sutil. Sempre está no sutil. Porque sempre começa no invisível e se materializa no visível. Sempre o invisível sustenta o visível. Só que às vezes o invisível do ser da pessoa, o sutil, o subjetivo, não está sendo manifesto. E aí fica com essa sensação de que falta alguma coisa. Ou uma gula que eu preciso fazer mais, mais, mais e mais e mais. E eu preciso receber o tanto que eu faço. E a gente se torna o cobrador, aquele que cobra o outro, mesmo sem dizer uma palavra, mesmo sem verbalizar. Às vezes vem, nossa, eu faço tanto para minha família, eu faço tanto para os meus filhos. Aí tem às vezes uma vanglorização, um orgulho de ser a super mãe, a super esposa, mas no fundo existe uma dependência, um pedido de que o outro dê aquilo que eu faço, tudo que eu entrego. E aí a gente tá na barganha. A gente não tá vendo o quanto que o nosso ser, o nosso espírito precisa da gente, de quem a gente é. Porque antes de qualquer função, antes de ser esposa de alguém, ser marido de alguém, ser pai de alguém ou mãe de alguém, a gente já é alguém. Porque a função vem somente depois do ser. Então, cadê você? Cadê você? Será que você tá aí só na função de mãe e esposa, esposa e mãe? Mas e você? Ah, Carol, mas eu faço algumas coisas pra mim, eu me cuido, vou no cabeleireiro, faço a unha, me depilo, faço massagem, faço exercício físico. Ok, e isso é muito importante a gente fazer, cuidar do nosso corpo, de como a gente, de cuidar desse veículo físico, porque é ele que nos permite estar aqui. Então, sim, ele precisa de muito carinho, de muito cuidado, mas eu tô falando de algo muito mais profundo. O cuidado com você. Aonde e quais momentos você abre escuta para você, para se perceber, para se escutar, para se sentir, para perceber o que que você sente, o que que você não sente, como você sente, como você não sente, como você pensa e o que você pensa e o que você não pensa. Como você faz as funções de mãe e pai e esposa e marido, porque você sentiu e nem percebeu, e pensou, e nem percebeu, às vezes percebeu, mas um pouco somente, e isso só está sendo um efeito de uma carência que você sentiu lá atrás. Porque às vezes você não quer ser igual sua mãe e seu pai. Porque Deus me livre de ser igual a eles. Porque Deus me livre de ser o jeito que eles agir do jeito que eles agiram. Então eu vou fazer tudo para ser diferente deles. E essa atitude às vezes está baseada na dor, no orgulho, na carência, na falta. E a gente está tentando suprir uma necessidade que às vezes o outro, o nosso filho, o nosso marido nem tem. Porque, na verdade, mesmo se tivesse, é uma necessidade nossa. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tinha uma cliente que ela nunca teve uma lancheira quando ela era criança. Nunca.
Ela era bem pobre, e a família não tinha condições de dar uma lancheira para ela. E ela ia na escola, ela queria ter uma lancheira e ela nunca teve. Aí ela cresceu, se tornou mãe, se tornou esposa, mãe. E aí ela comprou a melhor lancheira para o filho dela. E ela comprou mais de uma lancheira para o filho dela. E o filho dela sempre esquecia a lancheira na escola. Então ela comprava mais uma. Então ela tinha um estoque de lancheira, porque o filho virava e mexia, esquecia a lancheira na escola. Aí ela mandava outra lancheira. Aí ela ia buscar a lancheira que ele esqueceu lá na escola, quando ela ia pegar ele. Aí às vezes ela percebia só depois que a lancheira não veio. Então sempre tinha que ficar pensando, ai, a lancheira e levar outra lancheira. Isso ocupava tempo, ocupava espaço. E ela já tinha dinheiro, o financeiro dela era muito bom, e é muito bom. E ela não tinha essa preocupação de ter que comprar mais uma lancheira ou quantas lancheiras eu vou comprar. Porque ela tinha, ela mudou a vida dela. E aí um dia o filho dela virou e falou assim pra ela: Mãe, pelo amor de Deus, me manda uma sacola plástica de mercado descartável, copo e papel descartável para mandar o meu lanche, para eu comer o meu lanche em paz, para eu jogar, porque me incomoda ter que ficar pensando na lancheira. Eu nem queria uma lancheira. E quando, isso ela me contou na sessão dela, e quando o filho dela falou isso para ela, aquilo mexeu profundamente com ela. E ela percebeu que era sobre ela. Quantas vezes a gente faz coisas pro filho, pro marido, pro outro, e a gente não percebe que aquilo é sobre a gente. Mesmo que o outro tenha aquela necessidade, nunca vai ser igual a nossa. E às vezes a gente está tentando preencher o outro, mas na verdade esse preenchimento que a gente tenta dar fora é uma necessidade de dentro. E a gente não percebe isso. A gente não escuta isso. A gente não dá nem chance para isso. Porque a gente está tão preocupado em receber do outro. A gente ainda está tão imaturo, carente, dependente para querer receber do filho, do marido, das amigas, do outro, aquilo que a gente necessita dar pra gente. E eu vou te falar uma coisa que eu dou sempre esse exemplo para as minhas clientes, é que a gente sempre tem duas garrafas internas. Uma garrafa, ela é alimentada pelo que vem de fora, e a outra, ela é alimentada para o que vem de dentro. Essa que vem de dentro, que é alimentada do que vem de dentro, ninguém tem acesso. Aquela que vem de fora, que é alimentada do que vem de fora, todo mundo tem acesso. E ela pode transbordar, jorrar, transbordando água. Mas nunca essa água que é transbordada acessa aquela que vem de dentro. Porque essa só a gente tem acesso e a gente tem a chave. Um exemplo claro disso, tem pais que dão tudo pro filho. Não digo tudo de fazer tudo. Eu não estou dizendo sobre isso agora. Eu digo de dar tudo, no sentido de dar uma boa educação, de ensinar os valores que aquela família tem, de ensinar, corrigir, instruir, vai para uma boa escola e aquela pessoa se perde na vida. Eu conheço até um caso de uma pessoa que eu não atendi, mas é um caso próximo de uma pessoa que eu conheço, eu não conheço essa pessoa, que esse menino ele tinha tudo. Boa família, boa escola, uma vida financeira ótima. Hoje vive nas ruas por causa de droga. Ah, mas é porque andou com mal companhia. Tá, mas o não vem da gente.
Quem dá o não ou o sim é a gente. Então, esse é um exemplo claro de como só a gente tem acesso à nossa própria garrafa. E a gente está querendo, às vezes, procurar sem saber, inconscientemente, nas nossas funções, procurar isso, receber isso através das funções de mãe, de esposa, de amiga, e a gente não está recebendo da gente. A nossa garrafa interna tá seca, esturricada, sequérrima, mas a outra tá preenchidíssima. E aí a gente não sabe por que que dá uma sensação de que parece que falta alguma coisa, tem um vazio, tem alguma coisa aí, nada tá bom, sempre acontece alguma coisa, a gente tá angustiada, agoniada, tem algo fora do lugar. É a gente que tá fora do nosso lugar. É a gente que tá tentando ocupar só uma função. É a gente que não está servindo porque a gente tem uma ideia do que é servir, que precisa estar às vezes perfeito, que a gente nunca está pronta. Como eu disse, para quem é terapeuta, mas isso serve para qualquer coisa, para qualquer profissão, para qualquer coisa além da profissão, fora da área de mãe e esposa. Então, cadê você, além do cuidado que você dá, físico, que é muito importante? Mas cadê você? Onde você está? Como você tem se alimentado? Como você tem sustentado? Será que tem dado espaço para se escutar? E além de só se escutar e se perceber sozinha, você investe dinheiro, tempo, energia em pagar uma terapia para você? Ah, Carol, não tenho dinheiro. Por que será? Ah, Carol, eu aconteceu alguma coisa e aí eu quebrei o carro e eu tive que parar de fazer terapia. Por que será? O que ainda existe dentro de você onde você se anula? Onde você se deixa, onde você se abandona, onde você se rejeita, onde você ainda busca fora o que você só pode dar para você. Esse papo pode mexer e mexe, e a intenção não é machucar, a intenção é mostrar o machucado e dizer que tem solução para curar, para sarar, para virar cicatriz e só lembrar do que aconteceu sem sentir a dor, porque ela já foi curada. E não porque eu não quero sentir, não porque eu escondo, não porque eu finjo que tá tudo bem, mas não tá. Não tem nenhuma vida perfeita, nem a minha e nem de ninguém. Mas quanto que realmente a gente está disposto a se escutar, a se ouvir, a querer amadurecer, a querer se dar aquilo que a gente merece. Porque só a gente sabe como a gente quer, no fundo. No fundo, no fundo, só a gente sabe o que e como a gente quer. E só a gente pode dar como e o que a gente quer pra gente. Mais ninguém.